Então, pessoa, precisamos lidar hoje com a caçamba de Chernobyl. Sim, um dos temas mais odiados de todos os tempos, ignorados por alguns, negligenciado pelos outros, mas nem por isso menos importante. Não é menos importante nem para a realidade das provas, muito menos para a vida em sociedade nesse Brasil do fim do mundo, né? Eu me refiro à ciência e a qualquer desdobramento temático vinculado a isso. Sei que o tema é pesadíssimo para você colocar no papel, para você argumentar, e talvez essa dificuldade também seja uma linha argumentativa, já que o nosso contato com o processo, com os meios, seja dificílimo num país que não valoriza muito esse tipo de coisa, né? Então, seja lá qual for o tema, de baixo investimento a pouco conhecimento mesmo e alienação, existe aqui uma linha argumentativa, uma pauta de teses que você vai poder ajustar para qualquer recorte, para seja lá o que você for produzir ou que exijam que você produza, certo? Então, eu acredito que dentre essas mais diversas áreas que nós podemos levantar de abordagem, uma primeira que sirva para 100% dos temas é a nossa subserviência imperialista colonial. Trocando em miúdos, a nossa dependência das nações hegemônicas economicamente, dos mais ricos, dos mais industrializados. Afinal de contas, nós temos aqui o conhecimento que produzem lá. Nós temos aqui a tecnologia que nos vendem e que a gente paga caro, mas muito caro para ter acesso. Nós temos aqui todo o arcabouço científico que dizem para nós que é o correto, que é o adequado, que é o que a gente tem que aplicar. Que é prova maior de que nós continuamos reproduzindo o que foi o imperialismo até aí um pedaço do século XX, ou que foi a estrutura de colônia lá em 1500 e Guaraná de Rolha? Mesma coisa. Afinal de contas, naquele período, nós entrávamos com o quê? Com a mão de obra pesada e com a matéria-prima. Quem eram os donos da informação e do saber fazer sempre foram os estrangeiros. Portugal nos primeiros anos da colônia, Inglaterra no auge da Revolução Industrial, Estados Unidos na ascensão pós-guerra, e hoje nós continuamos aí dependentes de um conhecimento ali da Rússia, outro dos Estados Unidos, outro ali da China, seja lá de quem estiver produzindo e seja maior economicamente do que nós, e nós só seguimos e desenvolvemos o que eles determinam ou o que eles já fizeram. Então, nós infelizmente mantemos na formação desse velho Brasil, colônia, exatamente a mesma postura de dependência tecnológica, científica, comunicacional, seja lá qual for a área, seja lá qual for o tema. Se você pensar aí do agronegócio, que detém a maior fatia do PIB brasileiro, a saúde pública, que é uma das maiores demandas do século XXI, praticamente toda a tecnologia é estrangeira. Dê uma olhada, por exemplo, na tecnologia para a reprodução do gado no Brasil. Há, por exemplo, aparelhagem para os tratamentos oncológicos. Nada é brasileiro. Nem a tecnologia que você tem em mãos agora, que te permite ter acesso ao meu conteúdo, nem ela é brasileira. E provavelmente, se ela fosse, você não consideraria que ela tem qualidade suficiente para você. Até porque, nessa postura de subserviência ao estrangeiro, nós colocamos muito mais credibilidade e confiança no que vem de fora, que a gente considera melhor, do que no nosso. É um complexo de vira-lata, como diria Nelson Rodrigues? É, sem dúvida é. Mas eu suponho que o legado colonial sobre o qual o Sérgio Buarque de Holanda menciona seja aqui imbatível. Que a gente ainda é a velha colônia. A nossa postura ainda é a da velha colônia, esperando que determinem quais rumos nós vamos tomar. E se você for mais fundo nos centros de pesquisa, nos laboratórios brasileiros, em que estão desenvolvendo aí pelas universidades, você percebe que nada mais é do que puxar o fio
das produções que estão sendo feitas fora daqui. Ou é reproduzir pesquisa e aplicar novos grupos de amostragem, de pesquisa, né? Ou simplesmente copiar teses e difundir. Nós não produzimos, nós reproduzimos. Então a nossa ciência ainda fica na sombra das nações economicamente hegemônicas. A nossa ciência ainda é a ciência de fora. Nós não temos ainda a nossa independência. Nós não declaramos independência do ponto de vista científico. Então, por isso que fica meio capenga, meio dependente dos grandes laboratórios estrangeiros, das grandes empresas, do que optam por fazer longe daqui. Não é produção nossa de fato, né? Se você for, claro, dar uma olhada na nossa produção de fato, para uma segunda tese, as nossas instituições, coitadas, estão, né, pedindo arrego, não está dando conta mais. Nós sofremos de uma crise institucional absurda. Eu tenho predileção por dois grandes teóricos que tratam de crises institucionais. De um lado, nosso mais do que conhecido Zygmunt Bauman, e do outro, Fukuyama. Os dois comentam de uma tendência contemporânea de erosão das instituições, de crise de confiança nas instituições. E, de fato, se você for pensar no que são universidades brasileiras, polos de pesquisa, laboratórios, há um desgaste político monstruoso, um desgaste institucional medonho. A que se deve em grande parte? Bom, a maior das razões, que inclusive é uma pauta política pesada, é o recuo cada vez maior do Estado. Sim, porque o Estado deveria ser o maior fomentador do desenvolvimento científico. Chegando firme com o dinheiro, chegando firme com a iniciativa, né? De exigir desenvolvimento, exigir retorno social da pesquisa e injetar dinheiro suficiente para que, claro, aconteça. Porque, francamente, ciência não acontece sem dinheiro, né? Tecnologia não evolui sem investimento. No entanto, não temos essa força do Estado, nem na exigência do retorno, muito menos nos investimentos. Então, aqui no Brasil, ciência é leiloada. Quem paga mais leva. Ou seja, quase toda a produção científica significativa fica para os grandes laboratórios que podem pagar os pesquisadores e pagar os recursos e manter laboratórios funcionando. Então, há uma espécie de privatização do conhecimento. A produção científica fica cada vez mais restrita, vendida para os laboratórios que podem pagar mais por ela, e a população não fica conhecendo de fato nem o processo de produção, participa muito pouco do que está acontecendo e também não colhe os frutos disso. Afinal, está ali fechadinho, né, nesse oportunismo de mercado, no que o mercado pode de fato oferecer. Que mercado? Hoje talvez nós tenhamos 3 grandes indústrias que fagocitam quase todo o conhecimento científico desenvolvido nesse país. A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica e a indústria hospitalar. Inclusive, talvez a mais forte dela hoje, em presença em território nacional, seja a indústria farmacêutica. Já fiz uma aula sobre ela, inclusive, pesada, complexa, mas vital, e que explica bem como ela acabou se tornando dona, detentora dos conhecimentos. Parece meio medieval isso, né? Se você lembrar aí das suas aulas de história, que diziam como a igreja, naquele período, era dona do conhecimento, bibliotecas fechadas a 7 chaves, né? E a população amargava na profunda ignorância. Mesma coisa. Hoje a indústria fecha os seus laboratórios a 7 chaves e nós amargamos em profunda ignorância. A ciência não é popularizada, não é vulgarizada, não nos alcança, a gente não tem muito domínio, o Estado não oferece ferramentas para disseminar isso, está cada vez menos presente, e a instituição não tem credibilidade para nós. Veja que as pessoas se negaram a tomar uma vacina,
por não compreenderem qual era o alcance dela ou o que uma vacina faz com o corpo humano. Não conhecem os processos, não participam deles e também não colhem os frutos. Está fechado para os laboratórios, muitos lucraram na venda disso tudo, né? E aí vão todos os campos da área da saúde, da economia, da alimentação, do que você quiser citar e do que for demanda do seu tema. Então fica longe de nós. É como se nós, fazendo um paralelo aí com mitologia grega, tivéssemos essa ciência como fogo dos deuses e nós ainda não tivemos um Prometeu para ir lá roubar esse fogo dos deuses e distribuir aqui para os réis mortais, né? Prometeu não surgiu para democratizar esse conhecimento, ainda está fechado em quem pode pagar mais. Leiloado, né? Quem dá mais, leva. Talvez esse seja um dos problemas maiores aqui. Mas vamos pensar numa outra direção. Mas e se eu quiser desenvolver? Se eu, por exemplo, entro para uma faculdade, para um núcleo de pesquisa e consigo vencer esse leilão da ciência, essa privatização do conhecimento, quer desenvolver aí na faculdade pública, no núcleo de pesquisa, qualquer área aí, saúde, tecnologia, engenharia, seja lá o que for. Consigo? Bom, você precisa ter coragem, né? Nerve, pesado, pesadíssimo, porque nós temos absurdas barreiras legislativas que tornam a produção científica dentro dos núcleos de pesquisa quase impossível. São barreiras em relação à propriedade intelectual, são barreiras referentes a patrimônio genético, são trocentas mil barreiras para você conseguir puxar um investimento qualquer, são 1000 barreiras em relação à defesa sanitária. Então, para você conseguir ultrapassar a barreira legislativa, dos marcos regulatórios e conseguir, de fato, levar uma pesquisa a cabo, você precisa ter coragem. E olha que eu te diria que até com coragem ainda vai ficar muito difícil. O que tem ocorrido por aqui? Se a pesquisa tem realmente algum potencial, digamos, né, de alcance social ou de mercado, dois caminhos são os mais comuns. Ou você tenta vender essa pesquisa para quem pode pagar, a tese anterior sobre o leilão do conhecimento, o leiloamento da ciência, ou você simplesmente vai para outro país que te permita pesquisar e estudar. O fenômeno que a gente já conhece por aqui como fuga de cérebros é o mais comum. Porque a legislação brasileira, em vez de facilitar, ajudar o desenvolvimento da pesquisa e criar recursos para que ela vá a cabo, ela dificulta, ela cria barreiras, ela impede o desenvolvimento. Então, foi uma tentativa de proteger que acabou aprisionando. E é talvez hoje um dos maiores obstáculos. Pode perguntar para quem você quiser, principalmente quem está em etapa de mestrado, doutorado, dentro das universidades brasileiras. O grande sacrifício que é você conseguir do real do governo para pagar, sei lá, um tubo de ensaio. Terrível. As bolsas são baixíssimas, principalmente quando a sua pesquisa exige material. Você precisa alugar os laboratórios, precisa contratar estagiários. Você ganha uma bolsa miserável que não dá para você pagar nada. Como é que você faz? Você não pesquisa, né? Então, hoje, pelo menos pelo que dizem, a pesquisa na área de humanidades é muito mais prática porque ela exige menos recursos econômicos. Quando se trata de ciências da saúde, das engenharias, é o caos. Não vem dinheiro, não vem liberação. E os entraves, principalmente quando envolve pesquisa com material vivo ou material humano, terríveis. Então, infelizmente, nós estamos muito atrasados. Por isso, muitas das vezes, o nosso material científico não engata, não engrena, não vai para frente, porque a lei impede, né? Enquanto em outras nações, esses marcos regulatórios e esse apuro legislativo para a ciência é mais equilibrado, ou pelo menos incentiva, em vez de bloquear, né? E por fim, talvez uma das teses mais fáceis de você
abordar num texto sobre ciência é o fato de nós vivermos num país do pão e circo sem pão, né? Ou seja, nós vivemos uma democracia de contentamento, como diria Habermas. O foco político é no contentamento. Traduzindo, nós temos pautas políticas, projetos de lei que vão agradar as massas e vão trazer votos nas próximas eleições. Né? Não. Estão discutindo o quê? Em véspera de eleição, se aborto é legal ou se não é legal. Enquanto nós estamos precisando há décadas de tecnologia lá no sistema de saúde, né, para conseguir amparar, por exemplo, saúde da mulher, não tem. Mas cadê a pesquisa? Não tem pesquisa. Por que não pode falar de pesquisa? Porque a pesquisa não dá voto. Mas falar de questão polêmica que chama a atenção do eleitorado, mas isso a gente tem que falar. Então tem um desvio de foco muito grande para aquilo que dá ibope, para aquilo que dá engajamento, para aquilo que traz, vamos dizer, movimentação dentro desse populismo. E ciência nunca foi assunto popular por aqui. Nós somos uma sociedade recém-letrada, né? É burra mesmo, o que eu quero dizer. Não teve muito acesso ao modelo formal de ensino, tem pouco conhecimento, não entende boa parte disso tudo que acontece por aí e que vive ainda numa idade mítica, ou seja, ela acredita muito mais que a proteção divina possa resgatá-la do inferno do que a ciência possa fazê-la sobreviver de uma pandemia, por exemplo, né? Somos essa sociedade, uma sociedade ainda monástica, sem percepção lógica sobre a vida e sobre a estrutura política de um povo e que ainda dá seus votos para quem leva pautas populistas para o plenário, para quem lança essas discussões. Vamos falar se aborto deve ou não ser regularizado, vamos discutir se porte de armas deve ou não ser permitido, né? Vamos discutir se partido fulano cicrano rouba mais ou menos. É o que garante. Vamos discutir se Congresso está comprando Viagra ou se não está comprando Viagra, mas produção científica mesmo fica para escanteio, não é assunto popular, né? Então, ficamos com essas pautas sensacionalistas, espetacularizadas, enquanto a carência tecnológica, científica é monstra, a gente paga caro para ter acesso ao que produzem fora daqui, os nossos produtos se tornam cada vez mais caros e nós morremos à míngua, à peste, né, à fome, nós morremos das mais diversas formas, mas principalmente nós morremos na ignorância, né? Porque a sociedade é burra mesmo. E quanto mais burrice ela tem, mais burrice ela atrai, porque não desenvolve nenhum tipo de percepção mais complexa sobre o que é a vida em sociedade e a necessidade de tomar as rédeas do caminho, né? De autonomia do ponto de vista de conhecimento. Entendido? Então você tem aí, ó, cinco pautas imbatíveis para você usar em seja lá qual for o tema que você for discutir. Compreendido? Me conta aí depois quais que você já usa para eu ter uma noção, para a gente se organizar nessas ciências doidas aí deste país caduco. Combinado?